Bom dia para você que está aqui hoje para refletir um pouco nas Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o texto de Colossenses capítulo 3. Então, se você puder abrir a sua Bíblia para estarmos acompanhando, vamos ler 14 versículos, os 14 primeiros. Mas vamos por partes, tá? Então, nós vamos ler os 3 primeiros e depois vamos dar na sequência à medida que a gente for conversando, tá bom? Abra sua Bíblia comigo então, por favor, em Colossenses 3, no capítulo 1. Não, no capítulo 3, no versículo 1, vamos ler do 1 ao 3. Eu ontem estava revisando, né, e refletindo um pouco mais sobre essa palavra que eu preparei há algum tempo, e lendo Colossenses 3, eu comecei a buscar em outras versões. Então eu tenho aqui duas versões anotadas. Eu vou ler na NVI, que é um que a gente está mais acostumado, e talvez eu faça algum comentário sobre a NVT, que é a nova versão transformadora. E também, no final, eu quero ler com você na versão A Mensagem, né, que é uma paráfrase da Bíblia, uma paráfrase muito linda da Bíblia, né, uma forma mais detalhada. Essa Bíblia Mensagem, ela realmente tem uns textos muito interessantes. E aí no final eu quero ler com você nessa versão, tudo bem? Bom, Colossenses 3, versículo 1 ao versículo 3, diz assim na versão NVI: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Esse texto, escondida com Cristo em Deus, é que me chamou a atenção e começou a me instigar a pesquisar outras versões para tentar entender o que é esse escondida com Deus, né? Na versão A Mensagem, no final a gente vai ver um pouquinho sobre o que significa isso, que eu achei muito interessante. Mas, se você viu o título dessa live, né? O título dessa live é Tá Pensando o Quê? Eu escolhi essa frase, que é uma frase que tem assim, um sentido às vezes um pouco meio que provocativo, né? Quando a pessoa quer se impor numa conversa ou quer demonstrar que a pessoa, né, dá um confronto. E realmente foi minha intenção mesmo, nos confrontar, a você e a mim. O que nós estamos pensando, gente? O que nós estamos pensando? E a gente vê aqui, né, claramente em Colossenses 3 o que nós devemos pensar e o que nós não devemos pensar. O que tem dominado os nossos pensamentos, né? É uma pergunta importante para a gente refletir. E quando a gente ressuscitou para a nova vida em Cristo, e é importante falar que a gente ressuscitou, porque se a gente ressuscitou é porque a gente morreu, né? Morremos, como assim? Morremos para o pecado, morremos para uma velha vida, morremos, o velho homem morreu, né? Aquele que era filho da desobediência, iníquo, ímpio, esse homem, se nós tivemos um relacionamento de novo nascimento, ele morreu. Não é? Então nós, quando ressuscitamos para uma nova vida, porque é outra coisa importante também para mim e para você, se nós temos uma nova vida, você concorda comigo que ela é diferente da velha vida? Porque se ela for igual, ela não é nova, ela é simplesmente a continuação da velha vida. E isso a gente tem que ter atenção também, concorda? E aí, fazendo um pequeno parênteses, ontem eu estava mexendo em alguns VHS, né? Se você é mais novo, não sabe o que é o VHS, é o DVD, você já ouviu falar, né? Então, antes do DVD, que a gente via filmes, né? Antes do streaming tinha o DVD, o Blu-ray, o DVD. E antes do DVD, bem antes, a gente assistia filmes numa coisa chamada VHS. Depois você pesquisa no Google aí que você vai ver. E eu encontrei alguns VHS numa organização que eu estou fazendo lá na comunidade.
e encontrei alguns VHS do pastor Horácio, novinho, ministrando o programa Falando de Vida, que inclusive está no YouTube, as versões mais recentes, as mais atuais, mas ele novinho falando algo que eu já ouvi da boca dele e que é verdade, né? Ele fala que o mundo ele nos deforma, né? A religião ela tenta nos reformar, a escola nos informa e nessas falas todas, né, que são reais, como a gente sabe, o que me chamou mais a atenção é que o mundo nos deforma, que a religião ela não tenta nos transformar, ela tenta nos reformar, ou seja, pegar aquilo que já existe e dar uma ajeitada, sabe? Mas somente Cristo nos transforma. E isso é muito forte, muito interessante, e quando a gente entende que essa palavra é real, é verdadeira, nós entendemos que se Cristo nos transforma, então o que passou, o que era antes de Cristo, é velho, é diferente, é antigo, passou. E o que é a partir de Cristo é novo, é transformado, é nova natureza. E isso é maravilhoso. E a gente tem que entender isso, viu, gente? Porque senão a gente começa a achar que tá tudo bem. Tá tudo bem. Por fora aqui eu tenho um comportamento e por dentro eu tenho outro pensamento. Isso, infelizmente, chama hipocrisia. É quando a gente prega uma coisa e vive o oposto daquilo que a gente prega. Infelizmente, a religião ela é uma ótima produtora de hipócritas, né? Foi o que Jesus falou com os fariseus, que eram os religiosos da época, muito preocupados em obedecer à lei e pouco preocupados com o coração, né? Com o interior. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolonhento. É outra frase que eu amo, né? O pastor Carlos Alberto fala repetidas vezes e eu amo todas as vezes que eu ouço, porque ele fala de um jeito muito bacana, né? E porque é outra verdade. A hipocrisia é isso. Por fora a gente parece que tá show de bola. Por dentro, a gente e o Senhor sabem que não é nada disso, né? É uma vida incoerente, é uma vida triste, é uma vida ruim de ser vivida, inclusive. Mas Cristo tem algo novo para nós. Então, fechando esse gigantesco parênteses, quando a gente ressuscita para uma nova vida com Cristo, a gente recebe a capacidade de enxergar as coisas de um jeito diferente. E você percebeu que a gente recebe a capacidade, não é algo automático? Porque apesar da vida ser nova, o corpo ainda é o mesmo. O corpo ainda é o mesmo, com hábitos antigos, com memória, né? E com uma série de limitações físicas. Então, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo nos capacita a amar, a perdoar, a viver essa nova vida. E quando a gente recebe essa capacidade de enxergar as coisas de um jeito diferente, a gente pode então pensar de uma forma diferente. Pensando em quê? Nas coisas do alto. Então, para você que ainda não nasceu de novo, eu tenho duas notícias para você, uma ruim e uma maravilhosa. A ruim é que esse texto que nós lemos em Colossenses 3 não é possível para quem não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não consegue pensar nas coisas do alto dentro daquilo que as Escrituras dizem. Tá? Porque pensar nas coisas do alto, nós vamos ver um pouquinho, não é ficar pensando no céu, em anjos, em nuvens. Não, gente, não. Mas a coisa maravilhosa que eu quero falar com você é que tudo que precisava ser feito para que você e eu experimentássemos essa nova vida já foi feito por Cristo. O que cabe a nós, então? Cabe a nós aceitar, não a Cristo, mas aceitar a realidade da nossa vida péssima, da nossa vida que não é a vida que o Senhor tem para nós, e permitir que a graça dele opere em nós, porque ela já foi derramada. A palavra de Deus diz que Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse crer
esse crer, ele é muito mais do que simplesmente acreditar, pelo menos é o que eu tenho percebido. Porque o diabo também crê em Deus, né? O diabo, os demônios, eles creem e estremecem, é o que está escrito lá no livro de Tiago. Mas nós crermos em Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor e como nosso irmão mais velho, de modo que nós possamos então viver para Ele. Nós vamos ler isso aqui também. A questão é que a gente pode, então, já que nós temos a capacidade de enxergar de uma maneira diferente, nós podemos então enxergar as coisas do alto, né? Que é a sugestão que Paulo está trazendo aqui. Acho que nem sugestão, né, gente? Eu acho que é um conselho, talvez até um mandamento, talvez seja mesmo um mandamento, viu? Não é sugestão, não. Nós temos realmente essa obrigação aqui para a gente ter uma vida realmente diferente. Você concorda que se a gente não pensar nas coisas do alto, as coisas não vão ser nada interessantes? Imagina um cristão que, enfim, não faz sentido. Mas vamos falar primeiro das coisas da terra? Se a gente continuar a leitura, né, no versículo 5, está dizendo assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Tudo que a gente está vendo aqui como natureza terrena ou coisas da terra, não é terreno no sentido de humano, é terreno no sentido de sistema corrompido, da lei do pecado. É bem pior do que humano. E a realidade é que nós temos opção, se nós nascemos de novo, de viver uma vida muito além daquilo que o mundo propõe para mim e para você. Olha o que está escrito no versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas ou com suas concupiscências, dependendo da versão. Nós já nos despimos do velho homem. O que é despir-se do velho homem? É abandonar os velhos hábitos. Como eu disse, nós quando nascemos de novo, quando somos resgatados e transformados por Jesus, nós recebemos o direito de sermos um com o Pai, recebemos o Espírito Santo em nosso coração, mas o corpo é o mesmo. Então aquela pessoa que tinha um hábito ruim antes, exemplo, né, que nós vemos aqui no versículo 9, o hábito de mentir, hábito, gente, é uma coisa que você passa a fazer sem pensar, não é verdade? Que é um hábito. Ou você fica pensando assim em escovar os dentes, ou você fica pensando em fazer coisas que você faz já naturalmente. Não pensa, a gente faz. Inclusive o hábito, a rotina, é algo maravilhoso para que a gente tenha uma vida mais também tranquila. Quando você está dirigindo ou pilotando moto, ou andando de bicicleta, você não fica pensando, agora eu vou virar para a direita, agora eu vou passar a marcha, vou pisar na embreagem, vou acelerar. Você não pensa isso, você age de maneira habitual, você age de maneira rotineira, né? Você não pensa, aquilo ali está automático dentro do seu hábito. Então, nós, quando nascemos de novo, vamos despir esse velho homem que pratica o mal, que pratica o pecado, que odeia. Porque o ódio, gente, não é aquilo que a gente expressa, não. Você pode tratar uma pessoa muito bem e odiá-la, né? Você pode tratar a pessoa muito bem e não ter perdoado aquilo que ela fez contra você ou aquilo que você entendeu que ela fez. E, como eu disse, né, uma notícia que é maravilhosa é que o Senhor conhece o nosso coração, o seu e o meu. Então, se a gente quiser ser religioso, ou seja, mudar só o exterior, achando que isso vai ser algo bom, vai ser ruim duas vezes, porque primeiro que não vale nada para Deus, e segundo que você não vai viver da maneira que você gostaria de viver, né? Vai viver preso dentro de leis e regras humanas e preceitos que você criou dentro da sua ideia de santidade, não vai viver aquilo que você gostaria e ainda não vai fazer o menor sentido, menor diferença, o menor valor para Deus. Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Inclusive, uma coisa que eu ficava viajando, e eu quero compartilhar com você, fazer o bem também não significa nada. Fazer o bem por fazer o bem. Um exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer.
A pessoa que ajuda a outra com o intuito de ganhar em cima dela, né? De se aproveitar dessa pessoa. Então ela se faz de boazinha. Tem muito em filme isso, né? Se faz de boazinha e trata super bem. E faz isso por quê? Tá de olho em alguma coisa para o benefício próprio, para talvez atrapalhar a vida dessa pessoa de uma outra maneira. Então, quer dizer, uma coisa boa que não tem nada de bom, porque a intenção do coração é muito mais importante do que simplesmente fazer uma coisa boa, entre aspas. Bom, mas a palavra de Deus nos diz para pensarmos nas coisas do alto. Então, quero ler com você. Colossenses 3, versículo 10 até o versículo 11, depois nós vamos ler o 2 e o 14 também. Colossenses 3, de 10 a 11, diz assim: E se revestiram do novo, né? Só finalizando o 9 que a gente leu agora há pouco. Deu 9 aqui na minha sequência. Aqui, ó. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Continuando no 10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Vamos continuar agora no 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Primeira coisa aqui nesse versículo 12 a 14 nós vamos ler. Como povo escolhido de Deus, santo e amado. Nós somos povo escolhido de Deus. Somos santos, separados e somos amados. Nós precisamos entender isso. Faz parte da nossa identidade como cristãos. Nós que somos esse povo escolhido, que somos santos, que somos amados, devemos fazer o que então, né? Que é o pensar nas coisas do alto. Como assim? Que coisas do alto? Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros, só para ficar claro, é dar suporte uns aos outros. E quando a gente dá suporte uns aos outros, às vezes a gente tem que suportar também, no sentido que a gente usa atualmente, né? Já viu, nossa, fulano tá insuportável. É porque, na prática, né, que você não consegue dar suporte a ele. Você não consegue fazer isso. Então a palavra de Deus está falando para a gente dar suporte uns aos outros, e isso implica também em suportar da maneira como a gente fala normalmente, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como, gente? Perdoar, vou perdoar então e tudo bem, tá perdoado, mas não quero mais ver, não quero mais conversar, não. Vamos ver se é assim que a palavra diz que a gente deve perdoar. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Bom, como que o Senhor nos perdoou, gente? Você e eu, que nascemos de novo, que somos nova criatura, temos ou não temos livre acesso ao Senhor? Ele ouve ou não ouve a nossa oração? Ele responde ou não responde a nossa oração? É um Deus de perto ou é um Deus que vira a cara e não quer mais saber? Porque eu perdoei, mas... perdoei, mas fica longe. Perdoei, mas se você passar na calçada, eu atravesso a rua. Não é assim que Deus nos perdoou. Então, como que nós devemos perdoar uns aos outros? Como o Senhor nos perdoou. Acima de tudo, porém, continuando aqui, acima de tudo, porém, revistam-se de quê? Do amor, que é o elo perfeito. Esse amor que é o elo perfeito é algo maravilhoso, né? Porque que amor é esse? Que é outra coisa que a gente já falou, repetiu várias vezes, que é o amor verdadeiro, é o amor de Cristo. É o amor que não espera ser amado. Porque aí não é amor. Porque fazer isso, Jesus falou que os ímpios também fazem. Tratar bem quem te trata bem é muito fácil. Agora, amar o inimigo, amar aquele que te odeia, amar aquele que quer o seu mal, amar aquele que, humanamente falando, a gente não amaria. Isso é amor.
E esse amor, que às vezes a gente fica assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não consigo. Então, ótima notícia. Hoje eu estou trazendo boas notícias. Ótima notícia para você e para mim. Porque o amor do Senhor já está em você e em mim, se nós nascemos de novo. Porque o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo é o amor, que em 1 João 4, 7 e 8 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, né? Porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Nós devemos amar uns aos outros porque Deus, que habita em nós, é amor. E esse amor dele sai de nós por meio das atitudes que nós temos. Muito mais do que pela fala, mas pela atitude. Porque falar eu te amo e agir como quem odeia, não é amar. Então, gente, pensar nas coisas do alto. Eu já falei, você já sabe, só quem nasceu de novo consegue, né, tem esse poder de pensar e praticar as coisas do alto de acordo com a palavra de Deus. A gente está no mundo, né, gente? A gente está aqui. Eu estou aqui na Terra, não fui abduzido, não estou no céu, né? Não tem esse monte de livro lá no céu. Pelo menos eu não sei se tem. Eu acho que não vai precisar, né? Imagino que lá vai ser tudo digital. Eu brincando, né? Mas que eu gosto do digital, eu gosto de ler no celular. Mas eu sei que estamos na Terra. Somos seres do céu, porque nós estamos aqui de passagem, né? Nós já temos uma nova natureza. Mas estamos na Terra. E por estarmos na Terra, somos sim influenciados muitas vezes pelas pessoas ao nosso redor, pelas circunstâncias ao nosso redor. Estamos vivendo, por exemplo, um momento de tanta aflição e angústia por causa desta pandemia que nos assola. E a você e eu, independente de termos ou não uma nova experiência com Cristo, estamos sendo influenciados por esse momento tão terrível, não é? O motivo de termos tantas coisas online hoje, tantas coisas via computador, é uma das consequências, né, uma das influências desse momento que estamos vivendo. Mas, independente da influência que nós recebemos da Terra, as nossas reações e as nossas respostas a essas questões, né, as nossas reações a isso, elas devem ser de acordo com a palavra de Deus. A gente não escolhe o que a gente sente, mas a gente escolhe como a gente reage a esse sentimento. A gente não escolhe o que vai acontecer ao nosso redor. A gente não sabe, por exemplo, o que vai acontecer amanhã no nosso dia. Mas a gente pode sim definir como nós vamos reagir às situações que vão acontecer. A gente pode decidir, como cristãos, por meio do Espírito Santo que em nós habita, como nós vamos reagir e como nós vamos responder a essas situações. Pode ser de uma maneira de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, ou pode ser de acordo com a nossa vontade, que nunca vai ser tão boa quanto a do Senhor. E como que a gente pode fazer isso então? Pense nas coisas do alto. A boca fala do que o coração está cheio. E se você e eu pensarmos nas coisas do alto, nós vamos ter as reações ideais, as reações corretas. Só, gente, com a mente renovada, a gente vai conseguir ter as reações e os olhos fixos no alto, né? Nas coisas do alto. A gente precisa estar diariamente em contato com o nosso Pai, nos encontrando com Ele diariamente. Sabe, gente, relacionamento transforma. Falando de influência, eu fui extremamente influenciado pelo meu mentor na área profissional há muitos anos, quando eu comecei na carreira de programação de computadores. O Magno foi o cara que me ensinou praticamente tudo naquela época. E o tanto que eu focava e olhava, aprendia com ele, via ele desenvolvendo os códigos e fazendo tudo, o resultado foi que eu comecei a falar igual a ele, eu comecei a pensar da mesma maneira que ele pensava, ao ponto de chegar uma época, né, quando eu já estava melhor na programação, que eu
pegava um código que eu desenvolvi, um código que eu escrevi, pegava um código que ele escreveu, a gente não sabia quem tinha escrito, porque a gente fazia comentários no código, a gente coloca comentários para a pessoa que vai dar manutenção nesse código entender. Nossos comentários eram muito parecidos, nossa forma de raciocinar dentro da programação era muito parecida. Então, nós precisamos nos encontrar com o nosso Pai, Deus, com o Senhor. E à medida que nós vamos nos relacionando com Ele, nós vamos ficar muito mais parecidos com Ele. Aliás, esse é o intuito, esse é o propósito. O Senhor Deus tem para você e para mim algo tão maravilhoso que Ele quer. O propósito de Deus, que você e eu sejamos, né, uma família de filhos semelhantes a Jesus. E para a gente ser semelhante a Jesus, a gente tem que estar coladinho com Ele, agarradinho com Ele. Ter momentos de devocional, você e Deus, colocar para o Senhor aquilo que você está sentindo em oração, ler a palavra e meditar na palavra. Precisamos ter intimidade com o Senhor, gente. Precisamos ter intimidade com o Senhor. Quando a gente começa a andar junto com a pessoa, a gente reconhece a voz dela de uma maneira muito mais fácil. E muitas vezes a gente meio que se deixa influenciar, né, demais. Nossa mente para de pensar nas coisas do alto e começa a pensar nos problemas desse mundo, quando não na imoralidade sexual, na ganância, em todas essas outras, na impureza, na paixão, nos maus desejos, na avareza, na ira, na indignação, que é algo que está muito presente no nosso meio. Maldade, linguagem obscena, mentira. Isso por influência do mundo, né? Mas a gente não foi feito para isso não. Nós somos feitos para viver e pensar nas coisas do alto. A gente tem que entender que Cristo habita em nós. E se Cristo habita em nós, é isso que importa. É o que a gente leu em Colossenses 3,11. E a palavra de Deus diz que Ele não nos rejeita nunca e sempre vai estar conosco. Está lá em Isaías 41, 9 e 10. Eu quero ler com você esse texto. Diz assim: Eu, o Senhor, os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema. Está falando com você e comigo hoje. Não tenha medo. Eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus, Ele é muito mais do que um Deus. Ele é um Pai amoroso. Ele é um Deus que não tem mitologia nenhuma, que nunca vai descrever, nunca descreveu algo tão poderoso, tão maravilhoso e que é Pai, sabe, gente? Eu falo que é muito além de Deus é Pai, porque a relação que você e eu podemos ter com Deus vai ser determinada pela forma que nós o enxergamos. Se você enxerga Deus como um Pai amoroso, melhor do que o seu pai terreno, que talvez não tenha sido um bom pai, e aí, por causa dos traumas que você ou eu tivemos ou temos com o Pai, a gente tem dificuldade de relacionar com o Senhor, que é o Deus Pai amoroso, que cuida de nós, que quer nos ajuntar como os pintinhos são ajuntados pela galinha embaixo das asas, protegidos. E o Senhor tem para você pensamentos de paz e não de mal. Mas e os seus pensamentos? Como você está lidando com os pensamentos atualmente? Você está pensando nas coisas do alto? Você tem deixado que aquilo que as pessoas dizem, né, as circunstâncias ao seu redor, definam quem você acredita que é, como você se enxerga? Ou você tem se firmado naquilo que Deus diz que você é? Gente, a gente tem que se arrepender de esperar a aprovação das pessoas, porque desculpa, né, gente? A gente buscar a aprovação das pessoas é algo terrível para nós.
mas a gente deve buscar na palavra e nos momentos de intimidade com o Senhor aquilo que Deus pensa sobre nós. Porque Ele tem libertação, Ele tem liberdade para nós. Liberdade em todas as áreas. Porque muitas vezes as pessoas se acham livres, né? Mas são presas, são prisioneiras do pecado principalmente. Ou de uma mente que pensa errado a seu próprio respeito. Gente, Deus tem liberdade para mim e para você. E nós podemos, depois de nascer de novo, de ter uma nova experiência, pensar nas coisas do alto. E você está pensando o quê? É essa pergunta que eu quero deixar, tanto no início quanto agora no final. E para encerrar, eu falei que a gente ia ler a mensagem de Colossenses 3, do versículo 1 ao 4, e eu vou ler aqui com você. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. Eu quero repetir isso com você. Vejam as coisas da perspectiva de Jesus. Isso é maravilhoso ou não é? Mais maravilhoso que ouvir é saber que nós temos o direito, nós temos a capacidade que foi implantada em nós por Deus de ver as coisas da perspectiva de Cristo. Continuando, a velha vida de vocês está morta. A nova vida, que é a vida real, com Cristo em Deus, ainda que invisível aos espectadores. Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade como Cristo. Estamos escondidos nele. Que essa palavra traga ao seu coração alívio. Que essa palavra traga ao seu coração uma nova maneira de pensar e ver as coisas. Não com os olhos terrenos, mas com os olhos espirituais. Porque, gente, você quer ser alegre? A alegria que é a nossa força é a alegria no Senhor, não nas circunstâncias. A palavra diz: a alegria no Senhor é a nossa força. Alegre-se nele. Alegre-se nele. Olhe as coisas do alto como ele olha. Cristo que habita em mim e em você. Se você já teve uma experiência de novo nascimento, Cristo vê as coisas de um jeito muito diferente do que os seres humanos veem. E nós, você e eu, não somos daqui. Somos embaixadores do reino de Deus. Estamos aqui hoje para viver uma vida esplêndida, de acordo com a vontade de Deus, para que as pessoas ao nosso redor vejam em nós o reino de Deus, para que o reino venha à terra e que a vida de Cristo em você e em mim seja para abençoar não só você e a mim, mas as pessoas ao nosso redor, trazendo mais e mais pessoas para esse reino maravilhoso, esse reino de paz. Amém, querido? Que Deus te abençoe, Deus te dê um dia sensacional, que apesar das circunstâncias, nós estejamos olhando sempre para o alto, em nome de Jesus.